Sejam bem-vindos a mais um episódio do Miau Talk. O mês de março agora se encerrando, o mês das mulheres, e eu sou privilegiada de ter mulheres incríveis ao meu redor. Por isso eu convidei uma para representar todas elas, que é a Priscila, Priscila Zangelini, mãe, empreendedora, advogada, atleta, mas vou deixar que ela mesma se apresente. Conte um pouquinho, Priscila, quem é Sim, você? sim. Obrigada, Monique. Então, meu nome é Priscila Merzenghelini, sou jaraguense nata, 34 anos, sou advogada, trabalho sozinha, atuo e tenho experiência na parte trabalhista e civil. Tenho a Júlia, que é a princesa de 6 anos de idade, praticamente. Sou uma pessoa apaixonada pela atividade física e pela vida ao ar livre e pela natureza. Legal, né, Pri? E eu acho muito bacana a maneira como a nossa amizade começou, né, porque foi por conta da maternidade. As nossas pequenas estudavam juntas, né, então a gente se esbarrava lá nos corredores da escola e a gente acabou se conhecendo e já estamos aí, né, 6 anos praticamente numa amizade, numa parceria bem legal, porque a gente já teve o privilégio de trabalhar juntas também, Sim. né, nas redes sociais e continua aí compartilhando a nossa vida. Tenho o privilégio mesmo de ter você como amiga e de aprender muito com você. Seja nessa parte da vida mesmo, como empreendedora, porque tu é uma excelente profissional, e como conciliar tudo isso, né, É de ser verdade. mãe, de ser empreendedora, de segurar todos os pratos ali e dar conta de tudo. É verdade, Monique. Não é fácil, né, ser profissional, ser mãe. A gente tem aí uma postura a demonstrar para a sociedade, da mesma forma em que existe uma mulher aqui dentro, existe uma amiga aqui também. Mas eu quero lembrar agora, a gente se conheceu antes da maternidade. Ah, é? Se buscares bem lá para trás, estudamos juntas. Não sei se foi no ensino fundamental, no ensino médio, e ali a vida acabou nos distanciando. E Ai, é verdade. é, Foi no ensino médio, é a gente estudou na mesma escola, é sim, sim, foi por verdade. pouco tempo, mas a fisionomia quando nos encontramos Sim. novamente com a questão da maternidade, eu lembrei. Não sei se eu já comentei isso contigo. Sim, é verdade, eu É. lembrei agora, a gente estudou na mesma escola, então ó, Isso foi ensino fundamental ou ensino médio? foi no ensino Ensino médio, médio. né, porque eu fiz o último ano do ensino médio eu fiz aqui em Jaraguá, foi lá em 2017, eu acho. Vamos contar nossa idade. É, Já falamos, né. já falou da idade, já entrega tudo. Mas que legal, e que Sim. legal que a vida ela nos uniu de novo e a gente compartilha muita coisa boa junto, né. E eu acho que o legal também, quando a gente se encontrou com a questão da maternidade, na escolinha, né, a gente encontrou outras mães, outras mulheres, e, fomos nos identificando profissionalmente. Não era nem pela questão da maternidade, eram mulheres que também decidiram atuar profissionalmente de forma autônoma, compartilhando os seus desafios, a sua aprendizagem, e ali a gente foi construindo uma amizade também, que isso é muito bonito, né. Sim, aham. E essa troca é muito legal, da mulher que empreende e que é mãe e que consegue se identificar com outras mulheres nesse meio também, porque a gente se culpa muito, né. Às vezes a gente não dá conta e acha que é só com a gente que isso acontece, se culpa demais e quando tu conversa com alguém que passa pelas mesmas dificuldades, desafios, vamos dizer, né, pelos mesmos desafios, tu se identifica e consegue forças, né, e incentivo, que eu acho muito bacana isso, né, de nós mulheres que apoiam, né, umas às outras, Sim. desse incentivo e desse apoio a continuar mesmo, né, estamos juntos, né. Sim, com certeza. E algo que eu penso muito hoje, que eu vejo, observo nas mulheres, é que muitas empreendem, né, trabalham por necessidade mesmo, né, por precisarem ser independentes, terem a sua vida financeira estável. Eu queria ver contigo sobre essa questão, né, de independência financeira. Ela muda a vida de uma mulher? Tu observa isso? Qual que é a tua opinião sobre? Sim, então, vou contar um pouco da minha história profissional atrelada à questão pessoal ali também. Então, quando eu me formei lá no ano de 2014, eu tive contato com outros advogados que eram pessoas autônomas e que me inspiraram a decidir por trabalhar sozinha, trabalhar de forma autônoma, mas sempre numa parceria.
Então, assim, por mais que hoje eu sou advogada e trabalho sozinha, existem profissionais da área que compartilham essas experiências, né, que trocam parcerias dentro desse campo do mundo jurídico. Então isso tudo ajuda para a gente construir o trabalho, construir o teu nome, as pessoas conhecerem o teu trabalho. E de uma certa forma também, como, né, você é do lado aqui da parte de criação, da questão digital, eu sou da parte jurídica. Enquanto amigas, a gente também consegue se ajudar a divulgar, né, começando pela pessoa, pelos valores dessa pessoa, qual que é a história dela. Eu acho que isso conecta muitas pessoas e deixa as pessoas mais seguras de te contratar, de querer conhecer o teu trabalho, querer conhecer primeiro quem é a Priscila, qual é a história dela. Então hoje as histórias elas conectam as pessoas e isso faz com que também, desperte uma coragem em querer abrir um negócio, sabendo que nunca vão estar sozinhas. Primeiramente pela amizade, a gente tem a questão da família também. Então lá em 2014, quando eu me formei, eu já fazia um estágio, e eu tinha o apoio da família também, de arriscar. Eu acho que eu também estava numa idade de poder arriscar, né, não tinha filhos, não tinha dívidas, nada que segurasse e me fizesse repensar diversas vezes se aquilo era viável ou não. Então, como eu estava na parte do risco, naquele momento até eu decidi não trabalhar. Por um tempo eu fiquei em casa estudando para concurso público. Sempre gostei muito da parte trabalhista, até pelas experiências que eu tive, pelos profissionais que eu encontrei pelo meio do caminho, eram profissionais em que eu respeitava pela postura profissional e até pela postura pessoal. Eu escolhi estudar um pouco na parte trabalhista, acabei estudando ali uns 2 anos, fiz um concurso, fiz algum outro, às vezes acabava passando, não era chamada, e em outro acabei não passando, em que eu tive um momento em que uma pessoa me estendeu a mão e falou assim: "Pri", uma amiga que, são aquelas pessoas que passam pela vida da gente, não permanecem, mas que a gente é grata a vida toda por ela. Então eu acho que isso é muito importante mencionar também. E ela falou assim: "Pri, sei que tu estás estudando, tá fazendo os concursos, né, uns tu às vezes até passa, não é chamada, mas o que você realmente quer não acabou não sendo chamada, até porque é um concurso que ocorre a cada 4 anos, mas eu te conheço, sei dos teus valores e eu gostaria de te oferecer uma oportunidade". E essa oportunidade ela me disse a seguinte situação: "Pelas tuas experiências e pelo teu conhecimento, eu preciso de 50% de ti". E eu não tinha estrutura para oferecer para ela, uma estrutura de um escritório ou algum lugar que a gente pudesse trazer os clientes para começar a brotar a advocacia autônoma em mim ou numa parceria com essas amigas. E ali ela falou: "A estrutura eu tenho, mas eu preciso do teu conhecimento". Então aquilo para mim parece que abriu uma porta, sabe. E eu vi realmente a oportunidade e eu acredito, sou religiosa, acredito em Deus também, e eu vi que ali Deus estava colocando as pessoas, certas no meu caminho para que o meu mundo profissional e até assim, a minha independência, a minha segurança, desafios pudessem surgir para que eu pudesse chegar até aqui, né. Então assim que a Priscila advogada passou a se desenvolver, digamos assim, na parte profissional, e ele foi atuando na parte trabalhista, nas parcerias com outras colegas de trabalho, até que eu acabei sendo contratada por um escritório de advocacia, também na parte trabalhista, ainda por mais que eu tinha o conhecimento que ela dizia que eu tinha, para te ver como é importante as pessoas confiarem na gente. Então quando a gente mostra segurança e não mostra vitimismo, a gente pode até ser frágil, mas ser frágil é a gente assumir que existe um desafio e dizer: "Eu consigo, eu Sim. quero, vai dar certo". E eu sou muito positiva com isso também. E na questão de ser vulnerável, de dizer: "Vamos tentar", é saber também que pode não dar certo, né. E eu na vida, em todos os momentos em que apareceram essas oportunidades profissionais, eu sempre pensei muito e compartilhava essa ideia com outras pessoas, mas a decisão sempre foi minha. E eu sempre arrisquei e graças a Deus, assim, nem tudo deu certo, mas tudo foi muito gratificante. E vale o experimento, né. Eu acho muito bacana hoje a gente falar sobre experimentar as coisas, né. Então tu tomar uma decisão, tomar uma atitude, por mais arriscada que seja, é um experimento, Sim. né. Vamos fazer da melhor maneira possível, vamos arriscar, e se não der certo, valeu a E eu experiência. lembro que até no momento tratando sobre essa questão do dinheiro, da autonomia, eu comecei sem ter R$ 1 para ajudar a pagar um aluguel ou qualquer outro tipo de despesa, e as coisas foram acontecendo. Então é importante você ter uma rede de apoio, né, principalmente feminina, que é onde a gente costuma compartilhar e se inspirar. E ali os valores, o dinheiro começou a aparecer, então aquilo também te leva para frente, te dá um up.
E ali foi acontecendo, fui contratada para um outro escritório, aprendi mais ainda, né, sobre a questão de postura, te colocar sobre desafios, então nunca tinha feito uma audiência onde tinha que ouvir partes, testemunhas, aquilo sempre foi uma parede para quem está iniciando na profissão na advocacia. E eu tive que bater de frente e enfrentar. Então, ó, com esses desafios, eu fui me tornando mais segura, compartilhando com as pessoas de uma forma segura o meu conhecimento, as minhas experiências. As minhas amigas ajudaram, eu penso que é muito importante também essa rede. E ali eu decidi por então trabalhar sozinha. Algumas pessoas passaram a me auxiliar em alguns momentos, mas a parte comercial mesmo eu sempre fiz sozinha. Então hoje eu trabalho sozinha, e já faz mais ou menos uns 7 anos que estou sozinha. Alcancei sim a minha independência financeira, isso não quer dizer que sempre a gente está no alto, né, a advocacia é sempre altos e baixos, até porque eu sou mãe, então acompanhando aí com a questão da maternidade, vai ter dias em que a gente vai ter que escolher ser mãe e tentar segurar o prato menos pesado e alguns outros vão cair ao chão, e no outro dia a gente volta para a rotina novamente e alcança aí os objetivos que a gente teria do dia anterior para dar conta no dia seguinte, e assim a gente vai seguindo. Sim, e um dos privilégios, né, de quem trabalha aí, de quem empreende, é ter essa possibilidade, né, principalmente de quem é mãe, de saber que tu vai poder ter um período ali onde tu vai poder se dedicar mais à maternidade. Voltando também ali à questão da culpa, que daí quando tu exerce mais a maternidade, tu se culpa por não estar presente profissionalmente, mas quando tu tá profissionalmente, tu se culpa por não estar ali: "Ah, mas eu tenho um horário flexível, eu não posso estar com a minha filha". Então, assim, a gente vai conciliando isso para tentar deixar tudo da forma mais, harmonioso possível, né. E Sim. tendo os desafios, tendo as culpas, enfim, eu acho que isso é geral, né. Eu penso também que quem escolhe, muitas das vezes, por tentar algo novo e algo autônomo, aqui a gente pode citar, né, a própria pessoa que vende joias, né, o advogado, você do teu estúdio, da tua atividade digital, como outras colegas de trabalho também, a gente principalmente começa pela flexibilidade e pelas oportunidades que a gente vê. E a flexibilidade, eu digo por mim, até por conta de antes da gestação, eu trabalhava até madrugada, existia uma demanda, eu precisava de dinheiro também, né, existia uma demanda, acordava às 4 da manhã, então assim, eu era pau pra toda obra. Eu não tinha a possibilidade de escolher o cliente, mas eu tinha a oportunidade de demonstrar aquilo que a Priscila sabia e de que forma eu poderia colher esse fruto. Só que com a maternidade, quando eu engravidei e gestei a Júlia e depois que a Júlia nasceu, essa flexibilidade realmente acabou se tornando um peso, de uma certa forma, porque é justamente sobre isso, a gente às vezes escolhe ficar na flexibilidade por conta da maternidade, e às vezes financeiramente vale mais a pena ficar na flexibilidade do que uma CLT por conta dos gastos que tu tens com os filhos, acaba vindo o sentimento de culpa. Então a culpa ela sempre vai existir, aí vai ou a gente carrega essa culpa e assumir também esse desejo nosso do profissional, ou a gente abre mão do profissional para exercer a maternidade e depois retornar ao mercado de trabalho, né. Sim, e é até legal tu falar sobre o mercado de trabalho, porque daí entra, né, queria entrar até numa área aí profissional tua, né, já que é especialista em direito do trabalho, da mulher que tem medo, né, de estar no mercado de trabalho, ser CLT e engravida, né, e fica todo aquele receio se continua trabalhando, se vai ter estabilidade ali ou não, se vai ser mandada embora. Isso provavelmente, né, tu vê bastante, né, com os teus clientes. Sim, isso é uma pressão que a própria mulher exerce sobre ela e é algo que é muito tratado com muita dificuldade, porque já é algo que ela se cobra em relação a isso. E quando ela externiza essa gestação, muitas das vezes aqui dentro do campo do direito do trabalho, a gestante ela é vista como um custo para a empresa, né. Então, apesar de que hoje a gente tem um índice aí de que as empresas que são comandadas por mulheres, 21% dessas empresas o faturamento é dobrado. Justamente porque a mulher, ela tem uma sensibilidade um pouco maior, ela consegue se colocar, no lugar do outro com maior facilidade, no intuito de resolver o conflito, porque isso é algo da experiência que já vem da vida dela, da maternidade, né, das relações em casa.
Então, para a mulher é um pouco complicado lidar com isso, até porque assim, ó, existe, é comprovado cientificamente de que quando a gente está no auge da profissão, que a gente pode dizer ganhando dinheiro, ou necessariamente ganhando dinheiro, mas prosperando com o teu nome, com a tua atividade, é o momento também que tu sente o desejo da maternidade, para quem deseja, é um sonho isso. E quando você realiza esse desejo da maternidade, você acaba suspendendo, afastando essa pessoa profissional que tem a linha de frente. Então voltar com isso depois também é um processo, porque é uma transição, né, antes da gestação e posterior à gestação. Mas é algo que precisa ser cuidado, e tratado com muita cautela pela família, pela mulher e pela rede de trabalho que ela vai ser inserida novamente depois. Uhum. E tudo é questão do recomeçar, né. E a mulher ela tem essa facilidade do recomeçar. Se precisa fazer, a gente vai fazer, se precisa mudar ali a rota, a gente vai mudar. E o pós-maternidade, como tu falou, ele a gente, né, eu vou falar por mim também, e né, por mulheres que estão ali ao meu redor que compartilham da mesma ideia, a gente tende a demorar um pouquinho a se reconectar, né, a fazer esse recomeço na parte profissional, né, de olhar para si mesmo, né, deixar a mãe de lado e olhar para Monique mulher, né, dos seus cuidados, seja na forma estética, seja do corpo, seja da saúde, enfim. Só que o recomeço a gente consegue, né, cada uma no seu tempo, cada uma no seu período, e por isso que é importante ter essa troca para ver como a gente se identifica com outras pessoas, como esse recomeço é possível tu recomeçar, né, não é porque tu se dedicou ali à maternidade, às vezes 2 anos, tem mulheres que, né, abdicam da questão profissional, de si, para cuidar da maternidade e sente mais dificuldade com recomeçar, mas é possível. Sim. Até ontem eu estava num evento da OAB, sobre o mês da mulher advogada, no mês da mulher, acabou tendo um evento das advogadas, das mulheres advogadas, e eu achei muito interessante o tema trazido e abordado a todo momento era sobre prazos e propósitos. Então é um olhar mais sensível sobre a mulher, que ela tem que ser mãe, que ela tem que ser amiga e ela precisa ser uma excelente profissional para o mercado de trabalho, né, porque a gente sabe que ainda existe aí um machismo, não é nem de gênero, mas por conta da mulher líder ou da mulher dona do seu negócio dentro do mercado de trabalho, que é algo que ainda a gente tem construído e conquistado. E então, foi um evento bem interessante, porque nisso que tu coloca, a gente encontrou algumas advogadas que ganharam neném também, estavam gestantes, e a gente estava comentando: "Nossa, mas você sumiu", né, então, realmente é esse espaço de tempo em que ela precisa se doar enquanto mãe, e depois retornar ao mercado de trabalho, e faz parte, a gente não pode se culpar, e a gente tem que acreditar de que é uma fase, isso vai passar e voltar realmente e acreditar, porque a partir do momento que a gente acredita, tudo prospera, né. Sim, e é importante daí entrar outros pontos, né, sem ser o trabalho para tu poder se reconectar. Um exemplo é a atividade física, Sim. né, encontrar uma forma ali, seja academia, seja pilates, seja beach tênis, seja corrida, né, que daí agora é a tua área aí, é o que tu tá se movimentando, que traz muitos benefícios para a questão do corpo, para a mente, e isso tá muito ali alinhado com o profissional. Para tu, né, trabalhar a tua mente, voltar a trabalhar a tua mente, que a atividade física faz isso, e assim, ó, é uma coisa que leva a outra, né, flui ainda mais, né, você consegue entrar ainda mais nessa questão profissional de modo até mais fácil, né. Sim, eu até brinco que a atividade física ela é o meu escape. Por quê? Porque na atividade, de advogada, a gente trabalha com problemas, né, então todos os dias a gente tá aqui para resolver o problema de alguém. E nós temos também os nossos problemas. Então tu imagina por conta aí da maternidade, resolvendo ainda os nossos problemas, carregando uma culpa, ainda tendo que resolver o problema dos outros. Então como é que eu vou resolver Deve o ser uma pressão problema. psicológica muito Exato. grande, Então, né. assim, como é que eu vou resolver o problema dos outros se eu não estou bem? Então, hoje, eu sempre falo para as pessoas que comentam comigo: "Nossa, que legal", né, porque eu comecei a correr faz mais ou menos aí uns 2 anos, e até tô aqui, ó, né, advogada e esportista, é algo que eu carrego comigo, que é o meu relógio e ele me acompanha, onde também acompanhei todo o desenvolvimento do meu corpo e da qualidade de sono e de desenvolvimento do dia de disposição. Então hoje, a atividade física para mim ela é um escape, é onde eu esqueço realmente de tudo e é onde eu cuido de mim.
É ali que eu me recupero e muitas vezes até acabo pensando ali sobre o trabalho, sobre questões pessoais, só que é onde surgem as ideias. Eu sempre brinco que é onde surgem as ideias, às vezes a gente tá ali entre um aparelho e outro, vem uma situação de um cliente no caso, e ali dá aquele plim de como resolver, de como auxiliar, porque muitas das vezes o processo, né, que a gente encontra, o problema que a gente encontra, ele não precisa ser resolvido judicialmente. Então eu sou muito, da parte que tem que conciliar, onde a gente puder conciliar, a gente envolve menos questões, sentimento, que a gente diz: "Ah, eu tô à flor da pele", o cliente fala para mim, então eu sempre tento caminhar de uma forma que ele se sinta mais confortável, e que ele evidencie, ele constate que a conciliação, a conversa é sempre o melhor caminho, ainda mais quando a gente envolve questões de relacionamento, questões de relacionamento de trabalho, né, encerrando um ciclo de trabalho, encerrando um ciclo de um relacionamento. Então hoje a atividade física ela me veio para me despertar e me dar esse gás, até porque a maternidade também ela consome a gente, e para que essa culpa ela seja menos pesada possível, porque se eu estou bem, eu consigo transferir o meu dia vai ser bom, por exemplo, né, se eu começo uma atividade física por si só, eu já tenho a tendência de que o meu dia seja mais saudável. Só que muitas das vezes, até por conta da maternidade e outros compromissos, eu não consigo iniciar, mas eu não arranjo uma desculpa para não terminá-lo de uma forma bem. Então me organizo, vou lá, faço minha atividade física e a gente se sente melhor, né. Então Isso. eu tô aí, vamos correr os 21 quilômetros em abril, e depois eu volto para contar aí como é que foi. Pois é, vai ser um privilégio, né, Ai, vai 21 ser quilômetros são 21 são quilômetros, 21 né. Eu quilômetros. confesso que eu tô na meta aí, eu coloquei como meta, né, incluir aí umas corridas nos meus treinos, né, porque já corri, não deu muito certo, não tive fôlego aí, mas é um objetivo que eu coloquei, porque eu sei que vai me fazer bem, né, é algo que é até uma superação, né, quando a gente coloca uma meta ali, uma meta alcançável, vamos falar assim, né, não vou já de cara querer um desafio aí de 21 quilômetros, mas colocar uma meta alcançável e quando a gente atinge isso, essa satisfação, né, de estar fazendo algo para si e de alcançar isso, é maravilhoso e te dá um gás ainda maior, né. É, e a gente até estava comentando antes, né, sobre a questão se fosse uma necessidade, né, se fosse algo relacionado, é questão de vida ou morte. "Ah, mas eu não sei fazer", você vai conseguir fazer, você vai dar um jeito. Então a tua cabeça vai ser mais forte que o teu corpo. E o professor sempre disse na academia também que quando a gente diz que não dá conta, a gente ainda tem, agora não me recordo se é mais 30% de porcentagem de dar conta do que tu diz que tu não dá, ou tu só alcançou os 30%. Mas eu sempre lembro que quando eu digo que eu não posso mais, se tá falando, é porque pode. Isso aí. E para encerrar, Pri, eu queria que tu deixasse, né, uma mensagem, um recado para essas mulheres que estão aí nos assistindo e que com certeza vão se identificar, né, nessa questão do maternar, do empreendedorismo, do tentar carregar tudo. Qual que é a tua mensagem para essas mulheres? Eu quero deixar uma mensagem para as mulheres sobre elas serem autônomas do seu próprio negócio, do seu corpo, das suas escolhas, ser independente, porque o medo ele sempre vai existir, mas você precisa ser uma pessoa positiva. Eu sempre brinco que o medo ele pode existir, o que não pode existir é a falta de dinheiro, porque a partir do momento em que a gente sente essa falta de dinheiro, a gente se perde, a gente não consegue ter direção. Então, a partir do momento em que a gente chega, a gente não pode deixar chegar nesse estágio. Então, surgiu algum tipo de insegurança, para, reflita de que forma eu consigo resolver, qual é a minha rede de apoio, né. Então, hoje aqui, você, minha amiga, a gente compartilhou já muitas coisas na vida. E essas conversas é sobre profissional, é sobre relacionamento, é sobre maternidade. E nem sempre a gente vai ouvir aquilo que a gente quer, mas a gente vai observar e vai levar isso para construir um pensamento mais positivo e algo de que vai dar certo. Então, se você tem um sonho, acredite, seja eu digo para mim, as pessoas falam para mim assim: "Meu, Priscila, tu é muito positiva, porque olha a tua história, né, olha como é que tu tá agora sozinha". Gente, dificuldades sempre vão existir, e essas dificuldades são financeiras também. E assim, a nossa essência ela muda durante a vida, e isso é natural. Então a gente tem que estar num lugar em que estejamos felizes. Se você está feliz ali, seja positivo, porque vai dar certo. E faça aquilo que de melhor você sabe fazer. Porque se você se achou e isso é o que melhor você sabe fazer, o sucesso é só uma consequência. Mas entre fazer e você alcançar esse sucesso, essa independência financeira, essa segurança,
Porque eu digo, uma mulher que começando por aí, que é independente financeiramente, ela se sente mais segura, ela tem coragem. Eu digo, ela vira uma leoa, ela defende o seu negócio, ela defende o seu relacionamento, ela tem argumentos para dizer que vai dar certo, mesmo lá dentro de alguma coisa dizendo: "Pode dar tudo errado". E se der tudo errado? Tá tudo bem. Então acredite em você, no teu potencial e lute para realizar os teus sonhos. E tenha sempre do teu lado alguém que te apoie e que se não der certo, ofereça um ombro amigo e diga: "Vamos em frente. Se não deu certo aqui, ali pode dar certo". Então a minha mensagem em primeiro lugar é para que sejamos felizes nos lugares em que estivermos, com as pessoas que a gente ama e tenha coragem, coragem e positividade para acreditar, porque vai dar certo. É isso aí, né. E independente de qualquer coisa, o recalcular a rota, Recalcular. né, tá aí para isso, Sim. né. E como tu falou, né, sempre estando com pessoas ali que te animam, que vão te guiar, que vão te ajudar, que vão estar nesse processo, faz toda a diferença. Aproveitando, Monique, que tu falou sobre recalcular o caminho, eu sou uma experiência sobre isso, né. Então, é realmente ser positiva, acreditar que vai dar certo, encontrar pessoas que vão te ajudar nesse processo, e é voltar na tua história e relembrar as pessoas que também passaram pela tua vida, passaram pelo que tu estás passando, e deixar uma mensagem legal de coragem, de incentivo, de que tudo vai dar certo. E é isso aí. Então tá, Priscila, muito obrigada por Obrigada essa troca, também. por essa conversa. É um privilégio mesmo ter você como amiga, como parceira de trabalho. Temos muitos projetos É verdade. juntos aí para colocar em prática e que Sucesso para nós. esse ano seja um ano ainda mais Sim. incrível em todos os sentidos. Muito obrigada. E eu agradeço a você que está aqui assistindo mais esse episódio. Comente aqui embaixo alguém que com certeza vai ter uma história legal, uma experiência legal. Marque o arroba dessa pessoa aqui embaixo, para essa pessoa vir aqui conversar com a gente, ou temas que você queira saber um pouquinho mais. Muito obrigada e até mais. Tchau.